notícia que está bombando nas redes hoje é essa, né, do Metrópolis, da coluna do Rodrigo Rangel, exclusivo, bancado por advogado. Nunes Marques, né, ministro do STF, vai de jatinho a Paris para a final da Champions League. Advogado que pagou viagem de Cássio Nunes Marques tem processos no STF. Tour incluiu Roland Garros e GP de Mônaco e custou pelo menos R$250 mil. Agora vocês me contem se vocês vão encontrar por aí um vagabundo bolsonarista sequer pedindo impeachment do Cássio Nunes Marques e tal. Então aí fica exposta a hipocrisia quando eles vão naquelas manifestações fantasiados e ficam com aquelas faixinhas contra certos ministros do STF e tal. O Nunes Marques, que a atuação dele no STF mostrou que ele não é garantista, ele não é punitivista, ele não é nada. Ele só é bolsonarista. Então, naquele processo em que a PGR pediu a condenação do Silveira por ameaçar de morte os ministros do STF, morte e agressão, e ele votou, foi o único, hein? O André Mendonça, indicado pelo Bozo, votou para condenar o Silveira. O PGR, indicado pelo Bozo, apresentou a denúncia, pedindo a condenação. Ele foi o único que disse que pode pedir o espancamento e a morte dos colegas dele de tribunal. Mas ele mostra uma atitude totalmente contraditória, que ele persegue implacavelmente, né, o Conrado Ubner Mendes, que é um professor de direito da USP, que o criticou numa coluna da Folha de São Paulo. E ele acha que o cara tem que ser, acionou a PGR, acionou a PF para prender o Conrado Ubner Mendes, né? Então é uma hipocrisia assim, sem limites. Lembrando, pessoal, que o Brasil copiou os Estados Unidos nessa questão da indicação para a Suprema Corte. O presidente que está ali no momento em que abre uma vaga, ele indica e o Senado é que aprova. Hoje, o Brasil tem o Gilmar Mendes indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Indicado pelo Lula, a gente tem o Ricardo Lewandowski, a Carmen Lúcia e também o Toffoli. Agora, os indicados pela Dilma, né? Fux, também Rosa Weber e Barroso, e Fachin também, no finalzinho do mandato teve Fachin. Indicado pelo Temer tem o Xandão, e indicado pelo Bozo a gente tem aí o Nunes Marques, né? Que viaja em jatinho de amigos, né? Pago para Mônaco, para GP de Fórmula 1, e o André Mendonça, o último aí, indicado pelo Bozo também. Essa é a composição. Isso acontece, a maioria dos países adota esse modelo, tá? E aí, lembrando que se o Bozo ganhar a eleição, ele vai indicar, no mínimo, mais 2 ministros, tá? Pela aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, da Rosa Weber e do Lewandowski. Então, no mínimo, fora se alguém sair, fora se ele aprovar uma PEC aposentando o ministro ou aumentando o número de ministros do tribunal, ou aprovar o impeachment de algum dos ministros, que é o que ele quer, né, do Alexandre de Moraes e do Barroso, no mínimo. Bem, eu vou seguir aqui mostrando que o Bozo, ele veio com mais uma ideia idiota, né, agora de abrir uma CPI contra a Petrobras do próprio governo dele, né, porque ele indicou os diretores. A Petrobras, por ter uma ideia, só no primeiro trimestre desse ano lucrou 44 bilhões de reais. E você tem como reduzir essa margem de lucro, porque está previsto na lei dos estatais que ela tem que ter um fim social. E ela não se preocupa com o social, se preocupa apenas com o lucro. Eu conversei agora há poucos minutos com a Arthur Lira, que está nesse momento reunido com líderes partidários, e a ideia nossa é propor uma CPI para investigar o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado, né, nessa conduta deles, porque é inconcebível se conceder um reajuste e ficar com o combustível lá em cima e com os lucros desorbitantes que a Petrobras está dando. Bem, lembrando que o Conselho da Petrobras tem 11 pessoas, 6 delas são indicadas pelo governo federal. 6 de 11, portanto, a maioria tem poder decisório. Os 6 votaram pelo reajuste do diesel e da gasolina. E aí eu mostro que a oposição adorou a ideia, tá? Então tá aqui na coluna da Balu Gaspar no Globo, a oposição corre para apresentar pedido de criação da CPI da Petrobras antes do governo. O Metrópolis também mostra. Eles adoraram a ideia, porque eles querem agora investigar quem foi responsável por implementar o PPI, né, a paridade de preço internacional, no Brasil. Lira, o Arthur Lira, que está aí gritando, ele é um dos responsáveis. O próprio Bozo, né, apoiou esse tipo de coisa, criticava a política lá da Dilma e tal. E agora o filho não é dele, né? Agora ele não quer reconhecer o filho.
Por falar em reconhecer filho, né? Esse parece ser um problema aí pro Arthur Lira, né? Mas enfim, isso aqui também não tem nada a ver com o assunto da coisa. Mas o Guedes, por exemplo, é um grande apoiador dessa política. Ele não quer a CPI de maneira alguma. Não é prioridade. Não é prioridade. Esse episódio desastrado do Bozo querer abrir uma CPI contra o próprio governo lembra aquela tentativa de golpe que o Bozo tentou dar ano passado com o pessoal do agro que o apoia, e eles pagaram toda a infra e tal, e em dado momento fecharam as estradas do país, e aí o Bozo ligou pro pessoal e falou, olha, peraí gente, não fecha a estrada não, porque eu estou no governo, e isso vai desestabilizar ainda mais o governo. Né? Fala pros caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia, isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial aí os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá, ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com uma paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia. Então, historicamente, paralisar as estradas para tentar uma tentativa de golpe mesmo, né, de você, uma coisa antidemocrática para você tentar derrubar o governo que está no poder. Né? Tanto é que não tinha nada a ver com o preço de combustível, porque o preço subiu aí 171% desde 1º de janeiro de 2019 e não tem paralisação das estradas. Né? Se o Lula subir 1%, vai ter esse pessoal aí vai se assanhar a fazer protestos, tal, paralisar as estradas. Porque não tem nada a ver com o preço do combustível, tem a ver com o golpe contra o governo em questão. Né? Bem, é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo e volto mais tarde aí com mais um vídeo para a página.